Tudo indica que uma boa parte de nós não vai ficar vivo nas próximas décadas diante dos eventos climáticos. Então nós vamos ter que nos educar para entender o sinal da Terra. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu falo que quando a gente se organizou aqui no Brasil para reivindicar um território na Serra do Espinhaço, que atravessa Minas Gerais e vai lá na Bahia, na Chapada Diamantina, nós tivemos que justificar para a Unesco por que a gente queria proteger aquele território. Justificar com argumentos, com biólogos, com botânicos, com geólogos, com todo mundo. E ainda tivemos que fazer um lobby junto à Unesco, lá na França, trazer gente de lá para vir sobrevoar o lugar e ver, atestar que a gente não estava mentindo, que aquele lugar existia. Aquilo é um manancial de águas. Diziam que era a caixa d'água daquela região ali do país. Ela foi toda apropriada agora, depois de a gente ter convencido a Unesco para criar a reserva da biosfera, com licenças da própria Unesco para mineração. Então a Unesco está licenciando mineração em reservas da biosfera. Então para que a gente cria reserva de biosfera? Se a atividade econômica mais predatória, comprovadamente predatória e inviável, que é a mineração, o petróleo, se eles podem acontecer dentro de uma reserva da biosfera, então eles podem acontecer em qualquer lugar. Não tem nenhum lugar da Terra agora que está a salvo da fúria extrativista, dessa fúria do capitalismo, né? E esses organismos todos, eles estão subjugados, eles estão submetidos. Eu acho muito curioso agora dizer que tem meia dúzia de bilionários que controlam o mundo. Todo mundo sabia disso, mas ninguém falava, né? Tem um essencialismo que diz que os povos indígenas, os povos originários, os de matriz africana, o povo da diáspora, eles ainda têm essa magia de falar com a folha, de falar com a terra, mas se você prestar atenção na voragem, até nossos povos estão sendo abduzidos pela fúria da mercadoria. O Copenau Yanomami, ele fala que existe uma crescente sociedade da mercadoria, que é como se um corpo fosse sendo modificado e virando tudo mercadoria. E os Yanomami estão dentro do território deles sofrendo uma invasão garimpeira. Quer dizer, é como se não fosse mais uma escolha sua, essa perda da comunhão com o território. Ele entra uma cunha no meio dele que é a fúria do capital mesmo. Imagina, garimpo, chegar lá na fronteira do Brasil, lá em cima, fronteira com a Venezuela, para fazer garimpo. Os rios estão com a água fervendo e os botos estão morrendo cozidos. Tem rios importantes no mundo inteiro secando. Tem uma torção nisso que a gente chamava de ecologia, a ponto da gente estranhar nós mesmos, nós nos estranharmos. E esse nós é um nós de todo mundo, tá? Ele não separa gregos e troianos, né? Ele não separa paulistas e baianos, ele não separa ninguém. Eu fiquei pensando, como é que a gente vai se educar para a convivência? Não é uma idealização. E também não é tolerância. Nós vamos ter que nos reeducar, ou nos educar, para viver um tempo de mitigação de danos. Os danos incluem o corpo da Terra e nós mesmos que somos capilaridade desse organismo. É lógico, se a Terra está sofrendo, como nós vamos ficar por aí tirando onda? Nós vamos ter que aprender com a Terra a viver de novo. E a Terra não dá moleza. A Terra é uma mestra, um mestre tão cortante que não vai dar
segunda prova. E tudo indica que uma boa parte de nós não vai ficar vivo nas próximas décadas diante dos eventos climáticos. Então nós vamos ter que nos educar para entender o sinal da Terra.